Vamos desde o capítulo 2 até o 49. A não ser que eu morra ou Jesus volte até domingo que vem, vai sair os 50. Não é? Graças a Deus, eu não sei os irmãos, mas eu aprendi muito. Tenho aprendido. Muito, muito. Acho que eu tô íntimo dessa turma aqui toda. Abraão, Isaac, Jacó, Noé, essa turma toda, gente boa. E vamos hoje ler dos versos 1 até o 28. Gênesis 49, do 1 ao 28. E vamos fazer essa leitura agora. Ainda não, daqui a pouco. Deixa eu comentar algumas coisas com vocês antes. Mas nós faremos essa leitura alternadamente. Os irmãos, como fazemos na EBD. Vocês vão ler 2 versículos, outro irmão ficará em pé, vai ler mais 2, vamos do 1 até o 28. Mas antes eu quero comentar um pouquinho com vocês sobre profecia. De modo geral, as pessoas são grandemente atraídas por profecias. Estão me ouvindo bem? Tá? Isso tanto para o bem quanto para o mal. Tanto corretamente como erroneamente. Tem pessoas de forma... Tem que tomar cuidado, até que eu vou dizer aqui agora, mas nem todas, mas eu acredito que tem algumas pessoas bem intencionadas que tratam a profecia como algo que nós precisamos, além das Escrituras, para agora. Por ignorância bíblica. Existem outros mal intencionados que usam a profecia e o título de profeta para manterem as pessoas presas a alguma denominação, a alguma igreja ou a essas próprias pessoas que se autodenominam profetas. Existem muitos crentes, pessoas que creem em Jesus, que creem nas Escrituras como a palavra de Deus e quando foram batizadas, confirmaram lá nas suas classes de doutrina, por onde passaram, seja qual for a sua denominação, que a palavra de Deus ela é a única e suficiente regra de fé e prática, porém, manipulam profecias numa ansiedade espiritual muito grande para ajustar suas vidas a qualquer custo. Aquilo que uma profecia bíblica ou outra anuncia com a intenção de se encaixar no programa de Deus, no que diz respeito às coisas futuras, nos mínimos detalhes, e ficam inventando maneiras de se encaixar em coisas que nem sequer foram ditas para eles. Profecias específicas para um povo ou para pessoas. Não uma profecia que abraça um sentido geral, um princípio geral. Voltamos ao problema da ignorância bíblica. Eu não pretendo de forma alguma aqui gastar tempo com qualquer tipo de explicação sobre profecia extra-bíblica, porque é uma grande perda de tempo, pelo menos para este tempo aqui agora. Tamanha a sua inutilidade. Aquilo que é extra-bíblico. Falaremos sobre isso no Instituto Bíblico, talvez no tempo devido, na Escola Bíblica Dominical, mas agora não. Mas, sem dúvida, Gênesis 49 tem muito a dizer sobre esse tema e com um link muito significativo para nós, crentes do século XXI. E agora sim eu gostaria que nós lêssemos a profecia de Jacó, dos versos 1 ao 28.
eu vou ler o verso primeiro, depois o irmão vai ficar de pé, vai ler os dois seguintes, e outro irmão vai ficar imediatamente de pé, vai ler mais dois, e vamos assim até o verso 28. Verso primeiro, então, de Gênesis 49. Então, Jacó chamou seus filhos e disse: ajuntem-se a meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais selete. Lavará no vinho as suas roupas, o sangue das uvas as suas vestimentas. Seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon orará à beira-mar, tornará fogo para o navio. Seus poderes se estenderão até Sidom. Superiores às bênçãos dos montes antigos, as delícias das colinas eternas, e todas essas bênçãos repousam sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador, pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Amém? Oremos então. Muito obrigado, Pai querido, pela tua palavra, por podermos chegar aqui no capítulo 49, ó Pai. Que coisa boa tem sido conhecer melhor o livro de Gênesis. Te agradeço por este privilégio.
E peço a Ti, em nome de Jesus, mais uma vez, que a Tua palavra penetre, ó Deus, os princípios que serão retirados daqui, penetrem em nossa vida cristã, em nosso coração, em nossa vontade, em nosso ânimo, ó Deus, que revele aquilo que precisamos apresentar diante de Ti como pecado, áreas que precisamos de confissão, áreas que podemos melhorar, áreas que veremos que estamos caminhando, crescendo. Ó Pai, nos ajuda, ilumina, ó Deus, nossa mente, mediante a obra do Teu Espírito Santo, para retirarmos daqui, recebermos do Senhor aquilo que fará diferença em nossas vidas. Assim eu te peço, ó Pai, muito agradecido, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. As profecias aqui, ou a profecia de Jacó, nesse texto, aquilo que Jacó fala para os seus filhos, está diretamente ligado aos descendentes. Não somente aos seus filhos imediatamente, mas aos descendentes, à geração que está por vir a partir dos seus filhos. É isso que nós encontramos aqui, de forma geral, nessa profecia. Depois nós vemos no versículo 10 algo muito significativo, que é uma profecia messiânica, ou seja, algo que aponta lá nos dias de Jacó, quando Israel ainda não era Israel como nação, Israel ainda era um nome, era o nome que foi dado a Jacó pelo Senhor. Aqui nós já vemos algo que aponta para a vinda do Messias, no verso 10. O cetro não se apartará de Judá. Lembre-se que Judá é um dos filhos de Jacó. E aqui na parte da profecia que fala sobre Judá, fala que Judá tem autoridade sobre um leão. E vocês lembram que muitas vezes a Bíblia apresenta o Senhor, Deus de Israel, como o leão da tribo de Judá. Não é? Aqui diz que o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. Então, algo que aponta para uma realidade já vivida, e nesse mesmo verso ainda tem uma realidade não experimentada ainda. É uma profecia que em parte já foi cumprida com a vinda do Senhor Jesus, mas uma outra parte desta profecia messiânica ainda não se cumpriu. Quando as nações o obedecerão, é algo que está por vir ainda, não é? Isso é muito significativo, poderíamos falar o resto da noite somente sobre as implicações desta parte da profecia de Jacó que tem um conteúdo messiânico. Mas nós vamos considerar aqui o efeito que essas profecias tiveram sobre os filhos de Jacó e sobre os descendentes de Jacó. Ou melhor, os descendentes, sim, de Jacó e dos seus filhos. Obviamente, fica imediatamente compreendido na leitura que os filhos de Jacó, eles eram os destinatários dessa profecia. Um outro erro grande quando as pessoas tentam se apropriar de profecias, principalmente essas do Antigo Testamento, atrelando essas profecias a algumas realidades de suas vidas, procurando assim todos os mosquitinhos teológicos para justificar que isso foi dito para mim, porém vem um camelo gigante e me come. Eu nem vi o camelo me pisar, porque eu estou procurando um monte de detalhezinhos para ver se isso se encaixa com a minha vida. Aí vem um camelo bíblico enorme e passa por cima de mim, porque eu não estou entendendo nada. Mas é aquela ansiedade da pessoa de se ver dentro de uma profecia, porque ela não compreende que a profecia bíblica é a palavra de Deus e não situações específicas ditas de maneira aqui, em particular, específicas para um povo com propósitos definidos. Então estamos diante de uma profecia que foi dita aos filhos de Jacó. Esses são os descendentes imediatos dessa profecia, ainda com o seguinte detalhe: eles são os destinatários desta profecia, porém todos eles morreram no Egito antes de ver a profecia se cumprir.
Não somente eles, mas seus antepassados também, Abraão e Isaque, não viram ainda muitas das profecias feitas para eles, para os seus descendentes se cumprirem, porque já haviam morrido. Eles não viveram para ver o cumprimento dessas profecias de Deus em suas vidas. Ué, por que Deus então profetizou para eles? Por que Deus então falou assim com eles? Deus previu eventos para eles, além de suas vidas. Pode ficar algum questionamento se a gente parar para pensar. Mas eu acredito que aquele momento ali, aquela profecia dita por Jacó, seus descendentes, e as próprias profecias que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, são tão espetaculares em seus propósitos, que estão dentro do mesmo sentido, estão dentro da mesma ideia daquelas profecias ainda não cumpridas, que muitos já morreram sem presenciá-las, como, por exemplo, a volta do Senhor Jesus Cristo. Muitos morreram crendo, mas não experimentando esta vinda literal do Senhor Jesus Cristo com a igreja tendo um encontro com Cristo nos ares. Experimentarão deste momento de uma outra forma, como diz lá em Tessalonicenses, quando terão seus corpos transformados e juntamente com aqueles que serão arrebatados, nos encontraremos nos ares com o Senhor Jesus no dia do arrebatamento, conforme a palavra de Deus nos diz. Então não estamos lidando com nenhum absurdo. Deus, ele apresenta a sua vontade para o homem, e muitos desses para os quais o Senhor revela a sua vontade de forma profética, não verão e não viram a profecia cumprir-se porque morreram antes. E é o caso dos nossos personagens aqui, e um bom exemplo disso é a profecia que aponta para a volta do Senhor Jesus Cristo, que todos cremos, ou pelo menos a maioria dos que estão aqui creem. E talvez alguns de nós não estejamos aqui no encontro com o Senhor Jesus nos ares. Mas eu quero dar uma visão ainda mais geral deste texto, que diz respeito às profecias de Jacó e à sua descendência. Algumas características aqui nessa profecia com bênção podem ser identificadas. A primeira delas é que essa profecia ela é o último suspiro de Jacó. Literalmente. Logo depois, ao final, nós vamos ver que o texto do verso 33 vai dizer que Jacó acaba de dar essas instruções a seus filhos, deitou-se e expirou. Ele estava sentadinho, conforme vemos a nossa figura inicial, ele acabou de falar aquilo que Deus orientou a dizer, ele deitou e acabou, reunindo-se, como diz o texto, aos seus antepassados. Irmãos, não se deve desprezar as palavras de um homem nos seus últimos suspiros. Não se deve desconsiderar as palavras finais de uma pessoa, até porque estamos diante do patriarca, sem dúvida alguma sob a superintendência do Espírito Santo, debaixo de total interferência, ou acho que a melhor expressão é superintendência, a ação do Espírito Santo guiando o seu falar. Este é o primeiro aspecto que nós encontramos desse momento especial de Jacó com os seus filhos. Um segundo momento que a gente vê aqui é que as palavras de Jacó, elas não têm o objetivo de explicar exatamente o futuro para os seus filhos, pelo menos como indivíduos. Mas essas palavras de Jacó têm sim a ideia de falar sobre o futuro dos seus filhos, mas como líderes tribais, como líderes dos clãs da família. Esses grupos ou essas tribos que seriam mais adiante as 12 tribos da nação de Israel. Esse futuro aqui é predito da nação literalmente com a intenção de que eles percebessem a responsabilidade que eles teriam como líderes, como pais das suas
dos seus clãs, das suas tribos, das suas famílias, naquela história, para aquele contexto, para aquela realidade dos dias de Jacó. Uma terceira realidade que a gente vê aqui, importante, são as palavras de bênçãos que Jacó profere para os seus filhos. Bênçãos. Nós vimos que esses camaradas foram complicados. Exceto José, a maioria foi da pesada. Mas o que nós vemos aqui no verso 28 é exatamente isso. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse ao abençoá-los, ou seja, vocês são os pais das famílias, o patriarca das famílias de vocês, vocês têm responsabilidade de liderança sobre este povo, e cabe a vocês fazer isto bem feito. E Jacó então deu a cada um a bênção que pertencia a eles. Irmãos, mesmo que muitos deles tenham sido muito fortemente, Rubens é um dos casos gritantes, né? Que deitou-se com uma das concubinas de seu pai, provavelmente foi no leito do seu pai. Mas o fato é que, neste momento onde Jacó fala da parte do Senhor profeticamente, abençoando também seus filhos, eles foram muito fortemente repreendidos. E esse futuro que foi retratado por Jacó na sua bênção profética, não foi omitido aqui o lado sombrio da vida desses homens, mas o fato é que eles foram abençoados, sem que Jacó estivesse colocando uma venda sobre os seus olhos. Porque Deus continua com propósitos soberanos sobre a vida dos improváveis, sobre a vida daqueles que, mesmo conhecendo o Senhor, têm momentos de fracasso. E Deus vai usar tudo isso como oportunidade de serem corrigidos, disciplinados e também serem transformados para serem aquilo que Deus determinou que eles fossem. Em quarto lugar, nós vemos que o futuro desses homens, filhos de Jacó, de forma alguma está desligado do seu passado, de maneira nenhuma. Pelo contrário, o futuro destes homens, como líderes de suas famílias, se tornará uma extensão daquilo que eles são hoje ou naqueles dias. Então a profecia também tem o propósito de afetar a mente do homem, trazendo a ele responsabilidade. Porque o futuro da nação vai depender em muito de como eles vão se comportar naquele presente. O verso 28 diz que Jacó deu a cada um deles segundo a bênção que lhes cabia. A versão revista atualizada usa essa expressão. Jacó pronunciou bênçãos espirituais junto com a realidade profética que apontava para o futuro, dentro ou segundo a bênção que lhes cabia, ou seja, ele não ignorou nada da vida de cada um deles. A bênção de Jacó, então, estava sim relacionada com as realidades passadas. Nós vemos que a bênção de Rubem, Simeão e Levi estava baseada nos pecados que eles cometeram antes, não foram ignorados. José, já por outro lado, Jacó lembra o quanto ele foi atacado, o quanto ele foi perseguido, e menciona nos versos 23 e 24 a fidelidade, que ele permaneceu íntegro, como homem temente a Deus. Nós vemos outros com bênçãos relacionadas com o seu nome, isso é muito comum na tradição judaica passada, relacionar o nome da pessoa, as características que ele tem, era uma realidade daquela época. Então muitos têm
a sua bênção profética dentro dos nomes que receberam ao nascer. Nós temos Judá em especial. O nome hebraico, Judá, ele indica para louvor, ele significa, a raiz desse nome significa para louvor. E nós vemos isso aqui predito por Jacó, quando ele elogia Judá diante de seus irmãos, no verso 8 do capítulo 49. Dan significa julgar, está previsto no verso 16 que ele vai julgar seu povo. Então a profecia ela foi extraída da história passada daqueles homens, mas é uma profecia que apontava para o futuro. Então aqueles homens passaram a ter, a partir daquele momento, uma responsabilidade enorme, como precursores de algo que poderia ir bem ou mal para o povo que eles estariam sendo os precursores. Mais uma situação antes de nós passarmos para algumas aplicações. Será que todos os detalhes desta profecia de Jacó vão acontecer como ele previu? Será que as coisas vão acontecer do jeito que está dito aqui? Irmãos, eu posso dizer com certeza que não. Não vão acontecer. Por quê? Porque o verso 13 diz que Zebulon morará à beira-mar. E Zebulon não morou à beira-mar. Nós vamos ver que Levi, no verso 7, ele foi repreendido, severamente repreendido por seu pai. O texto nos diz que ele foi disperso entre seus irmãos, foi afastado dos seus irmãos. Mas o fato é que Levi se tornaria o chefe da tribo sacerdotal. Isso é muito importante, historicamente, para a história de Israel. Isso é uma grande bênção. Qual a explicação que nós podemos dar, então, para o fato de que algumas profecias não se cumprem ou não são cumpridas? A primeira explicação que a gente pode dar aqui, para esta em particular, é que os propósitos de Deus para Israel ainda não tinham acontecido. Não tinham ainda se completado. Nós vemos em Romanos, capítulo 11, versos 25 a 27, está meio pequenininho aí, mas vai nos dar uma boa dica de como isso funciona. Diz assim: irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito, virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. Esta é a minha aliança com eles, quando remover os seus pecados. Isso já aconteceu? Os pecados de Israel já foram removidos? Não. Então, tem muita coisa que não somente ainda não se completou, não aconteceu, porque não se completou. O que estava previsto, os propósitos de Deus para Israel não estavam ainda completos. E outra parte das profecias tem o propósito de afetar o presente. E o futuro se completará ou se dará apenas na eternidade, quando estivermos contemplando o Salvador e Senhor, o nosso Deus. As promessas feitas aqui para Abraão, para Isaac e Jacó, elas simplesmente não foram ainda realizadas na história de Israel. Vão vir ainda quando acontecer aquilo que aqui nós vemos como a plenitude dos gentios, ou seja, a salvação de todos os gentios eleitos, os não-judeus eleitos. Quando isso acontecer, isso se dará, muito provavelmente, ao final do período milenar. Lá, quando Jesus já estiver governando, no período do milênio, na realidade literal do seu governo terreno.
Então, algumas profecias ainda não se cumpriram e outras se cumprirão nas realidades espirituais ou celestiais. E eu vejo tantas pessoas num desgaste com profecia, como se a palavra de Deus, profética, a palavra de Deus, inerrante e infalível como um todo, não fosse suficiente. Aí ficam as pessoas procurando desvendar enigmas como aquele tijolinho. Qual é o nome daquilo? Aquele cubinho mágico. Acho que tem gente que fica brincando com a Bíblia como cubinho mágico. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui a corzinha certa. Uma perda de tempo muito grande diante de uma riqueza gloriosa que está diante de nós, que é a palavra inerrante e infalível do nosso Deus, mediante as realidades proféticas que nos envolve, e envolve a realidade futura que está por vir. O segundo motivo que a gente vê aqui, do porquê algumas verdades proféticas simplesmente não acontecerão como Jacó previu, isso aqui vai soar como heresia, irmãos. Prepara aí. Vai soar como heresia, mas não é heresia, não. Deus não tem intenção de cumprir todas as suas profecias. Um olhar meio perdido. Uns não estão nem aí. Né? Mas é verdade. Deixa eu explicar esse negócio antes que vocês me ponham para correr. Enquanto que a maioria das profecias são específicas, direcionadas para um povo, para um clã, para uma pessoa, para uma família, que é para os filhos de Jacó, e como, por exemplo, as que envolvem a volta de Cristo, são direcionadas, nem todas elas são assim. E digo mais, uma boa parte delas, se não a maioria das profecias bíblicas, são avisos. São um acorda aí, gente. É mais ou menos isso que aconteceu com alguns agora. Acorda aí, gente. Para o que está por acontecer. Fique esperto para aquilo que está por vir. Se não houver arrependimento, se não houver confissão de pecados, se vocês não mudarem as suas atitudes para com Deus, fique esperto. Isso está para acontecer. Isso nos lembra alguma coisa do tipo que fique atento porque você não sabe quando o ladrão pulará o muro da sua casa? Eu creio que uma boa parte das profecias, inclusive as veterotestamentárias, até essas mais diretivas, como essas que foram para os filhos de Jacó, com vistas à nação que estava por vir, sem dúvida alguma, a intenção era: acorda aí. Mas aí, para aqueles que estão vindo comigo, para que servem então as profecias para os filhos de Israel ou de Jacó, uma vez que todos eles vão morrer antes de Deus torná-los uma nação, levando-os de volta a Canaã? Para que serve? Irmãos, dentro dessa perspectiva de alerta, de aviso, de despertamento, as profecias que Jacó fez para os seus filhos, profecias com bênçãos, serviram muito para sacudir os seus filhos sobre o que eles são, ou o que eles eram até aquele momento, e para que eles ficassem espertos de que a nação que viria depois deles estaria olhando para eles, e eles precisariam repensar suas vidas, o temor ao Senhor, ter uma mudança talvez de caráter, uma reavaliação das suas escolhas passadas, para que pudessem ter um presente diferente, um futuro afetado pelas bênçãos proféticas que foram aqui pré-anunciadas. Em outras palavras, ou em mais palavras, os filhos de Jacó são lembrados
da lição que Jacó tinha acabado de aprender no capítulo 48. Estão lembrados disso? Jacó, no alto dos seus 147 anos, acabou de aprender aquilo que ele está agora profetizando aos seus filhos. As atitudes do presente, elas teriam repercussões futuras. Prestem atenção no que eu vou dizer, ou no que eu disse, e vou dizer daqui a pouco de novo. Eu acredito que Jacó, ao fazer essa profecia com bênção para seus filhos, isso tudo tinha, sim, o propósito de fazê-los repensar que o presente deles iria afetar o futuro da nação. Eu não estou dizendo que iria determinar. Estou dizendo que Jacó, ou Deus soberanamente, usou Jacó para que aquelas bênçãos para a nação pudessem, para que elas ocorressem, haveria necessidade de que aqueles homens, no presente deles, tivessem uma mudança de mente na mesma proporção que Jacó teve. Para aqueles 12 filhos de Jacó, eu creio realmente que a principal lição que estava ali naquele momento é que o seu caráter não somente afetaria o seu próprio destino, mas o caráter daqueles homens afetados pelo temor ao Senhor também ia afetar grandemente a nação que viria depois deles. Se eles tivessem vidas piedosas, isso seria, sem dúvida alguma, uma bênção para as gerações que estavam por vir. Por outro lado, se eles vivessem uma vida sem temor ao Senhor, a nação da mesma forma iria colher grandes e graves consequências. Não está longe a confirmação disso, basta olharmos mais à frente, Deuteronômio capítulo 5, verso 9, e depois ainda capítulo 5, versos dos 29 ao 33, aquele que me obedecer será abençoado, que não me obedecer será punido. Simplesmente isso aponta para realidades bíblicas que se concretizam lá na lei, lá na frente. E é isso que está sendo predito agora, na promessa com bênção que Jacó faz aos seus filhos, nesta realidade profética que não tinha o propósito de ser exatamente cumprido da forma como se poderia esperar, mas o propósito intermediário dessa profecia era o dar um acorda aí. Vocês têm que ter responsabilidade para com o Senhor seu Deus. Vamos agora a algumas aplicações. A nossa tendência do ser humano e de muitos crentes, infelizmente, é viver o presente como se não houvesse futuro. Isso é um drama. A gente faz tudo aqui hoje como se não, sem nenhum tipo de preocupação com a eternidade. Como se a eternidade fosse aqui. Isso é um dano que o pecado, quando estamos muito familiarizados com algum pecado, a gente acredita mesmo que toda a nossa alegria se resume a esta vida. Vivemos como se não houvesse futuro. Mas o fato é que tanto a esperança de Israel, do povo, dos judeus, como a nossa, hoje, está ligada à esperança futura. Ela é escatológica, uma linguagem mais teológica. Ela tem a ver com as coisas que estão por vir. Para o crente, meus irmãos, no Senhor Jesus Cristo, a nossa vida como crentes, ela não pode se limitar, e na verdade ela não se limita àquilo que nós vemos. Se você crê em Jesus, na palavra de Deus, com fé bíblica, com fé salvadora, você não pode viver os seus dias apenas buscando se satisfazer naquilo que seus olhos enxergam. Porque estamos na contramão das realidades bíblicas que nos exortam a crer naquilo que não vemos. A fé bíblica afeta o presente, nos faz confiar em Deus para aquilo que está por vir. Texto clássico que nós conhecemos tão bem. Vamos ler juntos?
Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não se veem. Amém? Tem certeza? Tem certeza mesmo que é amém? Porque a gente se desespera pelas coisas que a gente julga que perdeu. A gente se desespera pelas coisas que a gente julga que não está vendo. Brigamos, entramos em conflitos com patrões, pais, filhos, mães, porque julgamos que todo o prazer nosso está naquilo que eu vou ter, nem sequer eu estou vendo, mas eu quero estar lá para ver. Eu quero participar, eu quero possuir, eu quero ser feliz, eu quero ter. Como se aquilo que vemos é a nossa sorte. Usando a linguagem do Antigo Testamento. Toda a nossa alegria, toda a nossa felicidade, todo o nosso êxito. É impossível você ser um crente no Senhor Jesus e ter a esperança da vida eterna. Se fé para você não é a certeza do que você não vê. E isso te trazer paz ao coração. Isso trazer consolação e esperança. Esperança naquilo que você simplesmente não pode sequer mensurar. Temos que parar de brincar de crentes, irmãos. A profecia de Jacó visava também, obviamente, incomodar seus filhos. Santamente, espiritualmente incomodar. Embora naquele momento Jacó e seus filhos estivessem assim, bem confortáveis no Egito, estavam lá em Gósen, terra boa, lugarzinho que você plantava que fosse ali, se jogasse na terra nascia, terra irrigada, para deserto, então aquilo ali era um espetáculo. O problema é que houve um enorme perigo de eles estarem colocando todas as fichas, toda a esperança, toda a alegria deles no Egito. O problema grande de José incomodá-los, para eles terem uma esperança de coisas por vir, era que eles não se alegrassem unicamente com aquilo ali, porque aquilo ali era uma coisa que ia passar. A esperança de Jacó é que eles crescem no cumprimento da promessa de Deus para o seu povo que estaria por vir ali, dos descendentes de seus filhos. E essa promessa era de estarem em Canaã, ocupando as terras de Canaã e não o Egito. Apesar de todo o conforto e segurança que aquele lugar estava dando. Então os objetivos da promessa também era inquietar. Era fazer com que eles não se sentissem ali como o lugar que eles deveriam continuar. Os filhos de Jacó precisavam continuar olhando para frente. Olhando para o Senhor e para as promessas que estavam por vir. Irmãos, nós também. É assim conosco também. A gente não pode fixar toda a nossa esperança, colocar nossas fichas, nosso vigor, nosso ânimo, nossos esforços pessoais, a gente coloca tudo nas coisas terrenas. Aí se sobra um vigorzinho, eu vou à igreja. Se eu estou legal hoje, eu leio a Bíblia. Se eu estou legal, eu vou na reunião de oração. Mas eu dei tudo que eu tinha no trabalho, eu dei tudo pelaquela prova, eu dei tudo pelo aquele esforço para poder aparecer, para ser promovido, para poder conquistar, para ter, a gente dá o que tem de melhor. Como se todas as nossas esperanças estivessem aqui. E a Bíblia afirma que céus e terras se desfarão. Novos céus e novas terras estão sendo preparadas para aqueles que o amam. Ah, mas eu amo, mas quem ama obedece. Quem ama adora. Quem ama serve. Gastamos tempo demais nas coisas momentâneas. Tempo demais nas coisas temporais. Esquecemos, não que a gente não creia. Nós cremos no céu, nas coisas eternas, nas bênçãos para o presente, cremos nisso tudo. Mas a gente acaba vivendo a vida com tanta intensidade para o mundo, que a gente minimiza ou simplesmente não dá tanta atenção para as coisas que Deus ainda tem para nos dar.
nós ainda temos para receber da parte de Deus por promessa. Há um texto muito interessante sobre isso em 1 Pedro capítulo 1, versos 3 a 5. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva. Opa, então peraí. Bendito seja Deus, porque Ele me salvou, Ele me deu uma nova vida, para que eu tenha uma esperança ativa. Essa esperança ela vem por meio da obra de Cristo em meu favor, Jesus morrendo dentre os mortos, para uma herança, coisa que está por vir, que jamais poderá perecer, ou seja, ela é duradoura, ela é eterna, macular-se ou perder seu valor, ela é perfeita. O que ele diz agora? Vamos juntos. Vamos juntos, bonito lá. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada. Pois é, gente, herança guardada nos céus para vocês. Quantas vezes na tua, não vou nem falar dia, quantas vezes na tua semana você dá o de melhor que você tem, se lembra alegremente da herança no céu guardada para vocês mediante a fé. Com o acréscimo de que esses que se lembram com gratidão desta herança no céu, que nos foi dada mediante a fé, nós ainda somos protegidos pelo poder de Deus até o dia de recebê-la. Quantos gastam no mês uma pequena porção de tempo de nossas orações com responsabilidade para com essa verdade profética que ainda não aconteceu? Mas tem que nos despertar agora. Mas tem que nos acordar agora. Porque ela foi pronunciada para aqueles que creem no Senhor Jesus pela fé. Tem que nos afetar agora. Hoje. Algo muito importante, então, para a gente finalizar. Que nós vemos na profecia bíblica. Quase finalizar, gente. Que nós vemos na profecia bíblica é o seguinte: a profecia bíblica ela não se concentra apenas no futuro, mas em viver o presente à luz. Isso é profecia bíblica. É nisso que nós cremos. Isso é a palavra de Deus que afeta o nosso presente. Essa é a palavra profética de Deus. A Bíblia, ela afeta o nosso presente à luz do que está por vir. É assim que a palavra de Deus deve ser encarada. As promessas de Deus a Abraão, a Isaac, Jacó, tinham um propósito de promover santidade, tinham um propósito de promover pureza, temor ao Senhor na vida dos filhos de Jacó. Não passividade, não complacência, não negligência, mas a palavra profética da parte do Senhor, dita àqueles homens através de Jacó, tinha o objetivo de gerar santidade no presente, para que a nação pudesse ser afetada. Da mesma forma, meus irmãos, as bênçãos e juízos futuros que nós encontramos na palavra de Deus tem o propósito de encorajar os crentes a viver hoje, agora, uma vida de temor ao Senhor, de santidade, de pureza. Conforme vemos em 2 Pedro capítulo 3, versos 10 a 13, que diz assim. Está dando para ver? Tive que encolher a letrinha. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo o que nele há será desnudado. Isso aqui não faz a gente pensar no presente de uma forma mais cuidadosa? Visto que tudo será assim, desfeito, que tipo de pessoa é necessária que vocês sejam?
Vivam de maneira... Vamos ler juntos essa parte sublinhada? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Responsabilidade no presente, apontando diretamente para o que está por vir. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Amém? É assim, irmãos, que temos que lidar com a profecia bíblica. Foi isso que Deus tinha propósito quando estabeleceu através de Jacó. Que ele pronunciaria promessa com bênção para seus filhos, porque afetaria a vida presente deles, ou deveria afetar a vida presente deles, apontando para o futuro. Da mesma forma, aquilo que vem como promessa de Deus, profecia da parte de Deus para nossas vidas, precisa afetar o nosso presente agora, com vista a essas verdades espirituais que afirmamos crer pela fé. A profecia bíblica, então, ela não foi feita para satisfazer a nossa curiosidade. A profecia bíblica não é um cubinho mágico que eu tenho que ficar tentando arranjar as coresinhas. Não é nada disso, muito pelo contrário. O propósito da profecia bíblica é nos levar à santidade no presente, a uma vida santificada, pura, conformada à imagem de Cristo Jesus, com vistas a essas verdades espirituais que nos aguardam muito em breve. Santidade deveria ser o projeto pessoal de cada um de nós. Fazemos tantos projetos. Projetos, às vezes, desafiadores, que vão te exigir um grande empenho pessoal. Vai tirar tempo da sua família, vai tirar tempo de descanso, vai tirar tempo de um monte de áreas de conforto que você gostaria, mas você faz projetos pessoais para tudo. Cadê o projeto de uma vida santificada? Onde ele está? Falei semana passada, algo que não sai da minha cabeça. Nós amamos mais os prazeres do que uma vida santa. Amamos mais aquilo que podemos fazer ou desfrutar do que o compromisso com a pureza e a santidade. Eu já sou crente, pastor, em casa dá para resolver meu problema. Duvido! Isso é uma autojustificativa de quem já se conformou com áreas de pecado. Porque Deus não permitiria isso aqui se desse para você fazer em casa. Deus não permitiria pastores sobre a sua vida, que a palavra fosse ministrada à sua vida, como vem sendo, se você pudesse resolver todos os seus problemas em casa. É mentira o que você fala para você. Só o diabo se alegra com esse tipo de escolha. Hebreus capítulo 12, verso 14. Vamos ler juntos? Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem sem santidade. Não, pastor, eu vou para o céu, pastor, eu sou crente. Aonde está a santidade na sua lista de prioridades? Você vai para o céu como? Vai tentar subornar Deus porque você é legal? É hora de parar, irmãos. Estamos diante da palavra profética do Senhor, que tem o propósito de afetar o nosso presente, mudar a nossa mente, gerar santidade e pureza, porque a promessa daquilo que está por vir é certa. É certa, porque aquele que prometeu é fiel. Agora eu vou terminar de verdade. Irmãos, para o crente no Senhor Jesus Cristo, o objetivo da profecia, um dos principais, ou posso afirmar o principal, a profecia que é a palavra de Deus, é nos despertar, nos avisar para o fato de que o salário do pecado é a morte. Cada profecia bíblica que aponta para a eternidade nos faz pensar no presente, ou deve nos fazer pensar no presente, nos alertando de que o salário do pecado é a morte.
profecia bíblica, a palavra de Deus, ela também quer nos encorajar a uma vida santa, a uma vida cheia de esperança e confiança no Senhor, na certeza de que Deus ainda tem muitas bênçãos reservadas para aqueles que confiam nele, para aqueles que obedecem. Muitas vezes eu lembro do meu pastor no Rio de Janeiro, o pastor Hélio Rodrigues Martins. Ele falava, Deus tem bênçãos reservadas. Lembra bem? Bênção reservada. Sabe por que ela está reservada? Porque eu sou tão lento em buscar uma vida santa que eu custo demais a ver o céu. Eu custo demais a presenciar, ainda que esteja ainda nesta vida. Minhas prioridades estão tão alteradas que eu tenho dificuldade em vislumbrar a glória dos céus. E tem uma série de bênçãos espirituais que Deus tem para mim ainda nesta vida, antes de estar com Cristo nos ares, para sempre com Ele nos céus, que ainda estão reservadas, porque a minha lentidão na arrumação das minhas prioridades ainda afeta a minha capacidade de ver as coisas espirituais, a glória dos céus. Eu quero terminar lendo com os irmãos Apocalipse capítulo 21. Vamos ficar de pé. Apocalipse capítulo 21, versos do 1 ao 5. Aqui, sem dúvida alguma, estamos diante de algo que a arrumação devida das nossas prioridades aqui, agora, terrenas. O compromisso que temos com uma vida santificada, onde os prazeres não estão no lugar da santidade, do temor ao Senhor, do compromisso real com Cristo e com a sua obra, neste lugar. Esses que estão batalhando por este padrão de vida, fruto das verdades proféticas que nos estimulam, nos acordam a uma vida santa e pura. A gente pode desfrutar da alegria dessa profecia, bênção reservada para aqueles que amam o Senhor e esperam nele. Vamos ler juntos? Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou, escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Amém? Oremos. Santo e amado Deus, glorificado seja o teu nome. Muito obrigado pela tua palavra profética que vem a nós mediante as Escrituras, inerrante e infalível. Não precisamos ficar catando coisinhas para justificar alguma coisa. Ó Deus, o Senhor fala conosco o tempo todo mediante a tua palavra. Cabe a nós uma vida quebrantada, cheia de temor e tremor, rendidos diante da tua santidade e poder, para podermos estar diariamente tendo esses encontros gloriosos com o Senhor e com a tua vontade, que nos fazem, ó Deus, que nos despertam no presente, ó Pai, cheios de esperança para o futuro. Ó Deus querido, em nome de Jesus, tira-nos da acomodação, faz-nos, ó Pai, entender que essas profecias aqui são para nós, a tua palavra é a profecia que vem ao nosso encontro para nos acordar. Ó Deus querido, ajuda-nos a amar o Senhor de verdade, não de boca, mas experimentalmente. Nos ajuda a ter um envolvimento real que começa pelas nossas prioridades. Ó Deus, é muito legal ter as coisas, é bacana a gente fazer projetos. Pai querido, mas nada disso pode roubar, ó Pai, o teu lugar no meu coração. Nada disso pode se tornar, ó Deus,
meu amante, porque o Senhor é o meu Senhor e tudo mais vem depois. Às vezes confessamos isso com a nossa boca, ó Deus, mas somos cheios de amantes. Amantes das paixões terrenas. Ó Deus, em nome de Jesus, que haja arrependimento e confissão de pecados, senão nossa vida não vai mudar, vamos continuar nos arrastando espiritualmente. Tem misericórdia, nos tira dessa covardia espiritual. Nos acorda, Senhor. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que sejamos homens e mulheres mais comprometidos com verdades espirituais que dizemos que cremos. Mas nossa vida, ó Pai, ela fica incompatível quando nossas escolhas dizem o contrário. Tem misericórdia, ó Deus, de nós, porque somos pecadores. Nos ajuda, ó Deus, a ter mudança de prioridades. E que uma vida santa e conformada a Cristo Jesus seja o nosso grande objetivo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é o nosso alvo. Precisa ser o nosso alvo. E tudo mais que é legítimo, ó Pai, o Senhor terá todo o prazer em nos acrescentar. Dá-nos temor ao Senhor para com essas verdades espirituais. Muito obrigado, ó Pai querido, pela Tua bondade que nos conduz à Tua vontade de forma tão carinhosa. Ó Deus querido, eu peço aqui em nome de Jesus, por aqueles que estão começando a semana agora com desafios grandes na área profissional, relacional, estudo, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, renova o vigor, dá coragem. Que saímos daqui renovados, ó Deus, encorajados, ó Pai, porque o que nos espera é muito, infinitamente maior do que qualquer coisa que a gente possa sofrer ou ter alegria, prazer ou tristeza. O que está por vir é maior, ó Pai. Ajuda, ó Pai, que tenhamos coragem, alternativas, direção do Senhor, soluções, sabedoria para lidar, ó Pai, com os grandes desafios que a vida nos impõe. Muito obrigado. Lembramos mais uma vez dos enfermos, que o Senhor continue provendo, dando, ó Deus, saúde, dando recuperação e que logo possam estar conosco de novo. Assim eu te peço. Muito agradecido pela nossa escola dominical, pelo nosso culto que podemos prestar ao Senhor nesses minutos, ó Pai. Muito obrigado. Aceita a nossa adoração. Assim eu te peço, ó Pai, muitíssimo agradecido, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe.